Existe um momento específico na vida financeira de alguém onde uma pergunta atravessa a mente como um raio. E se isso for real? Talvez você já tenha sentido isso. Quando um amigo comentou que comprou Bitcoin, quando viu uma notícia sobre alguém que ficou rico com criptomoedas, quando começou a ouvir sobre Bitcoin em todo lugar e pensou: será que estou perdendo algo? Você não precisa ter comprado Bitcoin para reconhecer essa sensação. Pode ter sido com ações, com um negócio, com um imóvel que estava barato e você deixou passar. Essa sensação tem um nome: FOMO, Fear of Missing Out, ou em português, medo de ficar de fora. É aquele aperto no peito de saber que uma oportunidade está passando e você não está nela. E quando essa sensação aparece, algo muda nas pessoas. Elas começam a fazer coisas que nunca imaginaram fazer. Colocar economias de anos, vender ativos, convencer familiares, apostar tudo. O que no mercado financeiro chamam de ir all in. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz antes de apertar o botão. O que realmente está acontecendo na mente de alguém que decide colocar tudo em Bitcoin? Hoje, vamos dissecar a psicologia por trás da decisão mais radical que alguém pode tomar com dinheiro. E a resposta vai surpreender até quem nunca pensou em investir em Bitcoin. E importante, aqui vamos falar de psicologia, não de compre isso ou venda aquilo. São histórias reais sobre o comportamento humano. O que você faz com essas informações é totalmente com você. 2009, Noruega, Universidade de Oslo. Um estudante de engenharia chamado Christopher Koch está escrevendo sua tese de mestrado sobre criptografia e segurança na internet. Durante a pesquisa, ele tropeça em algo estranho: Bitcoin. Para quem nunca ouviu falar, Bitcoin é uma moeda digital, dinheiro que existe apenas na internet, sem banco controlando, sem governo imprimindo mais. Na época, era um conceito completamente desconhecido e estranho. Por pura curiosidade acadêmica, não por ganância, não por esse medo de ficar de fora, ele decide testar. Investe 150 coroas norueguesas, o equivalente a 27 dólares. Para você ter noção, é menos do que sair para jantar com a família. Com isso, compra 5.000 bitcoins. Então, faz o que qualquer estudante faria. Termina a tese, esquece completamente do experimento e segue com a vida. Casamento, trabalho, contas, vida adulta normal. 4 anos depois, 2013. Bitcoin explode nas manchetes internacionais. Sai de praticamente 0 para 200 dólares cada moeda. E Christopher tem um súbito momento de: espera, eu não tinha comprado umas moedas digitais naquela época? O problema? Ele esqueceu completamente a senha da carteira digital. Para quem não conhece, Bitcoin fica guardado em uma carteira digital, protegida por senha. Se você perde a senha, perde o dinheiro, para sempre. Não tem recuperar senha. Não tem banco para ligar. Imagine a cena: um homem em pânico tentando todas as combinações possíveis de senha, sabendo que, do outro lado daqueles caracteres, pode haver uma fortuna, ou nada. Depois de horas tentando, finalmente, acesso liberado. Aqueles 27 dólares tinham se transformado em 886 mil dólares, quase 1 milhão de dólares. Christopher vendeu apenas 1/5 dos bitcoins, cerca de 1.000 moedas, e comprou um apartamento em Tøyen, um dos bairros mais caros de Oslo. Os outros 4.000 bitcoins, ele manteve. Hoje, com Bitcoin acima de 100 mil dólares cada, aqueles 27 originais valem mais de 400 milhões de dólares. Este caso foi amplamente coberto pela rede norueguesa NRK em entrevista original de 2013, pela PB News Hour e por múltiplas publicações internacionais verificadas. Christopher Koch, mais tarde, se tornou cofundador da Caspara AS, uma empresa de infraestrutura para ativos digitais na Noruega. Histórias assim fazem você pensar, né? Aquele momento em que deixou passar algo que se arrependeu depois. Pode ter sido um emprego, um investimento, uma oportunidade que parecia arriscada demais na época. Se tiver vontade, deixa nos comentários qual foi a sua. Sem pressão, só se quiser compartilhar. Porque agora vem a parte que a maioria das pessoas não sabe. Entre 2009 e 2013, milhares de pessoas compraram Bitcoin, mas a vasta maioria vendeu muito antes de 2013. Venderam quando caiu 50% pela primeira vez. Venderam quando precisaram de dinheiro para emergências. Venderam quando amigos ridicularizaram. Isso não é dinheiro de verdade. Venderam quando
Deu lucro de 2 vezes ou 3 vezes. Melhor garantir antes que caia. Christopher não vendeu por uma razão simples. Ele esqueceu que tinha. Mas e as pessoas que não podem esquecer? As que checam o preço todo dia? As que veem a carteira despencar 70% e sentem o estômago revirar? Como elas sobrevivem psicologicamente? E mais importante, o que separa quem aguenta de quem desiste no meio do caminho? E por que isso importa mesmo se você nunca comprou o Bitcoin? Porque essa mesma psicologia se aplica a qualquer decisão financeira grande que você tomar na vida. Aqui está o que está realmente acontecendo quando alguém decide ir all-in, ou seja, apostar tudo em Bitcoin. Não é uma decisão racional, é uma resposta emocional disfarçada de lógica. Mesmo se você nunca investiu em nada, já sentiu isso. Aquela sensação quando todo mundo no trabalho está falando de um assunto e você está de fora. Quando seus amigos estão todos indo para um lugar e você não foi convidado. Quando parece que todo mundo sabe de algo importante, menos você. Essa sensação tem uma explicação científica. Estudos em neurociência financeira mostram algo perturbador. Quando o cérebro detecta que outras pessoas estão ganhando dinheiro, uma região específica é ativada, os neurônios espelho. Pesquisas documentadas na compilação A Psicologia dos Ciclos de Mercado, da Binance Academy, de 2025, explicam que esses neurônios fazem algo fascinante. Eles criam a sensação de que estamos ganhando dinheiro, mesmo que não estejamos. É por isso que ver um amigo lucrando com Bitcoin dói mais do que ver um desconhecido rico. É por isso que redes sociais cheias de "eu comprei a X dólares e agora está em Y dólares" são tão devastadoras psicologicamente. O cérebro interpreta isso como todos estão pegando algo que era para ser meu. E quando isso acontece, o sistema límbico, a parte primitiva do cérebro responsável por sobrevivência, entra em modo de pânico. A amígdala dispara o alarme. Você está perdendo. Esse é o FOMO, o medo de ficar de fora, em ação. E sabe o que é interessante? Esse comportamento de checar compulsivamente preços, seja de Bitcoin, dólar, ações ou até aquele produto que você quer comprar e fica esperando baixar, é um sintoma direto disso. Quanto mais você checa, mais ansioso fica. É um ciclo que se autoalimenta. Se você se reconheceu nisso, fica tranquilo. Você está literalmente na maioria. É assim que o cérebro humano funciona. Agora vem a parte interessante. E é nesse exato momento que a decisão de apostar tudo acontece. Não porque a pessoa analisou friamente se Bitcoin é bom ou ruim, não porque construiu conhecimento ao longo de anos, mas porque o cérebro entrou em modo de sobrevivência. Aqui está o problema. O modo de sobrevivência foi projetado para nos salvar de predadores na savana. Não foi projetado para tomar decisões financeiras. Quando alguém vai all-in por FOMO, está literalmente usando a mesma parte do cérebro que gritaria "corre!" se visse um leão. Conforme documentado em Compreendendo a Psicologia por Trás das Decisões de Negociação de Bitcoin, pela CryptoRobotics.ai, de 2025, este fenômeno resulta em compra no topo emocional, quando todo mundo está comprando, pânico na primeira queda, quando o preço cai 20 a 30%, venda no fundo, realizando prejuízo, arrependimento eterno. E mesmo se você nunca comprou o Bitcoin, já viveu isso em outras áreas. Comprou algo caro porque todo mundo tinha. Entrou em uma oportunidade de negócio porque não podia perder. Tomou uma decisão apressada porque o trem estava passando. A pergunta é: como alguns investidores conseguem resistir a esse circuito neurológico primitivo? A diferença entre apostar tudo por convicção e apostar tudo por FOMO, medo de ficar de fora, é simples, mas brutal. Timing. Quem vai all-in por convicção faz isso no silêncio, quando ninguém está olhando, quando Bitcoin está chato, sem manchetes, sem agitação, quando não há notícias todos os dias, quando amigos ridicularizam. Quem vai all-in por FOMO faz isso no barulho, quando todo mundo está falando, quando Bitcoin está explodendo, quando há manchetes sensacionalistas, quando amigos estão postando nas redes sociais os lucros. Mas aqui está o detalhe psicológico que muda tudo. Convicção é construída na dúvida. FOMO é alimentado pela certeza aparente. A pessoa que aposta tudo por convicção passou anos duvidando, questionando, estudando, testando com pequenas quantias primeiro, suportando críticas quando ninguém acreditava. Quando essa pessoa finalmente decide apostar grande, não é porque todo mundo está fazendo,
é porque construiu fundações psicológicas que aguentam terremotos. Já a pessoa que aposta tudo por FOMO não duvidou de nada, só viu o preço subindo e todo mundo lucrando. A certeza de que dessa vez é diferente eliminou qualquer hesitação, e é exatamente essa falta de dúvida que destrói tudo. Porque quando vem a queda, e ela sempre vem, essa pessoa não tem nada para se segurar. Não há anos de estudo, não há convicção testada, não há preparação psicológica. Só há uma sensação avassaladora de cometi o maior erro da minha vida. Morgan Housel, autor do livro A Psicologia do Dinheiro, disse algo profundo sobre isso. A riqueza é construída por pessoas que conseguem suportar o desconforto de ver o mercado cair e não fazer nada. Mas aqui está a parte que ele não disse. Só consegue suportar quem construiu convicção antes da tempestade. Se a primeira vez que alguém questiona, será que isso vale a pena? É quando está perdendo 50% do dinheiro? Já era. A decisão de vender já foi tomada emocionalmente. É só questão de tempo até apertar o botão. Então, voltando a Christopher Koch, o estudante norueguês que investiu $27 em 2009. O que o fez diferente não foi sorte. Foi ausência de teste emocional. Ele não precisou suportar FOMO porque comprou por curiosidade acadêmica. Ele não precisou resistir ao pânico porque literalmente esqueceu que tinha Bitcoin. Ele não precisou construir convicção porque não tinha apego emocional. O esquecimento foi seu protetor psicológico. Mas e as pessoas que não podem esquecer? Vamos falar de outro caso documentado. Roger Ver, conhecido como Bitcoin Jesus. Conforme documentado na Wikipédia e no livro Digital Gold, de Nathaniel Popper, jornalista do New York Times, de 2015, Roger Ver começou a investir em Bitcoin em 2011, quando cada moeda custava apenas $1. Mas a diferença crucial? Ver não esqueceu. Ver suportou conscientemente todas as quedas. Ver construiu convicção anos antes de apostar grande. Ele passou anos estudando o white paper, documento técnico, do Bitcoin compulsivamente, fazendo pequenas compras e vendendo para testar a dor emocional, suportando críticas de amigos e família que diziam que era loucura, pagando do próprio bolso por anúncios de rádio sobre Bitcoin quando ninguém acreditava, colocando o primeiro outdoor sobre Bitcoin no Vale do Silício. Quando finalmente decidiu apostar tudo, ele já tinha passado pelo teste psicológico centenas de vezes em valores menores. A queda de 93% em 2011 não foi surpresa, foi confirmação de que estava preparado. A maioria das pessoas faz o oposto. Entra quando está confortável, todo mundo ganhando. Testa pela primeira vez quando está desconfortável, todo mundo perdendo. Falha no teste, sai com prejuízo, jura nunca mais. E então o ciclo recomeça. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Apostar tudo em Bitcoin não é para todo mundo, e não deveria ser, porque o preço psicológico é muito maior do que o preço financeiro. Ver 50% a 70% do seu patrimônio desaparecer não é apenas volatilidade, um termo técnico para variação de preço. É trauma emocional real. Não dormir, brigas com parceiros, ansiedade constante, questionamento de cada decisão de vida. A pessoa que aposta tudo sem preparação não está investindo, está se auto-sabotando emocionalmente. Então a pergunta não deveria ser: por que tanta gente está apostando tudo em Bitcoin? A pergunta deveria ser: dessas pessoas que estão apostando tudo, quantas realmente construíram convicção para suportar o que vem depois? E a resposta, baseada em estudos de comportamento de investidores em ativos voláteis, conforme análise documentada em Behavioral Biases in Bitcoin Trading, de Natasha Hidajati, de 2019, estudos mostram que a vasta maioria dos investidores vende em momentos de pânico, realizando perdas que poderiam ser evitadas. A maioria falha no teste psicológico. E tem uma coisa interessante sobre isso. Dá para dividir as pessoas em alguns perfis quando o assunto é decisão financeira sob pressão. Tem quem estuda por meses antes de qualquer movimento. Tem quem só age quando todo mundo está agindo. Tem quem vende no primeiro sinal de queda para não perder. Tem quem prefere perder a oportunidade do que arriscar o dinheiro. E tem quem apostaria tudo se tivesse certeza absoluta. Nenhum desses perfis é certo ou errado. O que separa quem se dá bem de quem se complica não é qual perfil você tem, é saber qual é o seu e construir estratégias compatíveis com isso. Se você se reconheceu em algum desses, você já está um passo à frente da maioria, porque autoconhecimento é metade do jogo.
Porque olha só, as pessoas bem-sucedidas financeiramente não são todas iguais. Um investidor de longo prazo pode ser ultra cauteloso. Um empreendedor de sucesso pode ser ultra agressivo. Mas eles têm uma coisa em comum. Eles sabem quem são quando o jogo fica difícil. O trader que sabe que vende cedo aceita isso e opera com stop loss apertado. O investidor que sabe que não aguenta volatilidade não força apostas grandes. Diversifica e dorme tranquilo. O problema não é o seu perfil. O problema é não se conhecer e tentar agir como outra pessoa. A próxima vez que alguém disser: "Estou pensando em apostar tudo em Bitcoin" ou em qualquer outra coisa, faça uma pergunta: você construiu convicção ou está seguindo a multidão? Porque a resposta vai determinar se essa pessoa se torna parte dos poucos que vencem ou da maioria que aprende da pior forma possível. E isso vale para qualquer decisão financeira importante na sua vida. No final, Bitcoin ou qualquer investimento não é um teste de inteligência, é um teste de preparação psicológica e autoconhecimento. E só passa quem fez o dever de casa antes da prova. Se este vídeo fez sentido para você, deixa um like e se inscreve no canal. E se tiver vontade, volta lá em cima, nas partes onde deixei perguntas abertas, e compartilha a sua experiência nos comentários. Não tem pressão, mas se você se sentiu conectado com alguma parte do vídeo, pode ter certeza que outras pessoas vão se sentir também. Até o próximo vídeo.